E o meu maior desejo é que Deus venha realmente fazer algo de diferente, venha adicionar algo da parte dele na sua vida. Amém? Eu quero pedir que, por gentileza, você possa abrir sua Bíblia Sagrada. O Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 7. A partir do versículo de número 24. Todos se encontraram? Amém. Mateus 7, e versículo 24 diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas, repita comigo, minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Quando diz o homem aqui, está falando tanto homem como mulher, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aqueles que ouvem estas minhas palavras e as não cumprem, compará-lo-ei ao homem insensato, tanto homem como mulher, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Podeis assentar-se. Em primeira instância, vocês podem observar que, ainda que aquela casa, aqui estão as palavras de Jesus Cristo. Quem está falando aqui é o próprio Jesus Cristo que está falando. Então, ele diz que todos aqueles que ouvem, aquele que escuta as minhas palavras e pratica. Sabe por quê, querido? Uma coisa é você ouvir, uma coisa é você escutar, e outra coisa é você praticar. Teve esses dias mesmo, um pastor falou assim: olha, nós às vezes falamos com essa pessoa e entra por aqui e sai por aqui. Então, porque escuta, ouve, porém não pratica. Então, e quando a pessoa ouve, a pessoa pratica, é uma pessoa prudente. Então, esta passagem fala sobre os dois alicerces. E eu quero dar exatamente o princípio que os dois alicerces que alguém pode construir a sua casa. Essa sua casa aqui, ele não está falando simplesmente de uma estrutura metálica, uma estrutura de tijolos, uma estrutura de cimento. Ele está falando família, firmar a sua casa, alicerce aonde, como eu estou construindo a minha casa, de que forma eu estou construindo a minha família. E existe dois alicerces. Existe o alicerce de areia e existe o alicerce de rocha. A Bíblia diz que aquele que edificou sobre a rocha, 3 tipos de adversidade vieram naquela casa que foi edificado sobre a rocha. 3 tipos de adversidade. Primeiro, chuva. Segundo, rios. E terceiro, ventos. Agora, se você perceber, essas três adversidades, ainda que a casa estava construída sobre a rocha, não deixou de vir. Vocês estão entendendo? E a mesma coisa veio para aquela família, para aquela casa, para aquele matrimônio, que também estava edificado sobre areia. Vieram também 3 tipos de adversidade, de igual forma, vieram chuvas,
correram os rios e sopraram os ventos. Aí você observa que aquele que construiu a sua família, sua casa, seu matrimônio, em alicerce, terreno, base de areia, vieram as mesmas coisas e os mesmos problemas que veio para aquela pessoa, para aquela família, aquele matrimônio, aquela casa, que também construiu sobre a rocha. Isso não quer dizer, isso está nos dizendo que ainda que você tenha construído a sua família numa base sólida, isso não quer dizer que não vai vir adversidades. Ventos, chuvas e rios. Vai vir para todo tipo de casa, não adianta. Ele vai vir tem um prédio de 50 andares. Ele vai vir, vamos dizer, que tenha 10 apartamentos cada prédio. Vai dar então 500 apartamentos, confere? Mas desde do 001 até o apartamento 500, vai vir a diversidade em todas as casas. Não pensa que os problemas que vocês estão passando, o problema que o teu casamento está passando é particular seu. Não, é de todos os casamentos. Não toma teu problema como isso só acontece na minha casa. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia mostra que ainda que aquele que construiu sobre areia e também aquele que construiu sobre a rocha, os mesmos problemas vieram. Sim ou não? De igual. Chuva, rios e vento. A mesma chuva que caiu sobre a família que era estruturada, caiu sobre a família que estava sem estrutura. O mesmo rio que correu sobre a família que tinha pouca estrutura, é o mesmo rio que correu sobre a família estruturada. E os mesmos ventos que a gente diz, está passando um vento, né? Olha, passou um vento lá em casa, passou, né? Quer dizer, problemas, turbulências. O mesmo que passou para a família desestruturada, passou também para a família estruturada. O que eu quero que você saiba nesta manhã, e que você saiba, não só essa manhã, que você saia daqui desse encontro, sabendo que as dificuldades vêm para todas as casas. A única coisa que difere, que é diferente, entre a base de areia e a base da rocha, chama-se resistência. Repita comigo, resistência. Resistência. Porque quando veio a chuva, vamos mudar agora, veio os problemas, veio as dificuldades, veio as intempéries da vida, veio os problemas familiares, veio os problemas do casal, veio os problemas financeiros. A única coisa que difere de uma casa da outra é que uma não resistiu e caiu. Terminou, desastre. A Bíblia diz que foi grande aquele desastre. Olha o que a Bíblia diz. Foi grande a sua queda. Ou seja, o que nos mostra que uma queda de uma família é grande. Eu acho que deveria se pensar 1000 vezes antes de um casal se separar. 1000 vezes. E depois de pensar 1000 vezes, ainda tira um bom tempo para poder saber se está tomando a atitude correta. Porque Deus não fez a família para se quebrar a parte. Deus não, a Bíblia diz, aquele que Deus uniu, não separe o homem. Diga assim, ó, foi Deus que falou isso. E não o pastor Wagner. Então não é eu que estou dizendo, é Deus que diz isso. Aquele que Deus uniu, não separe o homem. Por quê? Olha só, quando eu conheci a minha esposa, e quando você